não pude deixar de entrar naquele evento. Portanto, em relação aos consensos, há de facto uma série de ideias que são comuns às pessoas que estão aqui sentadas na mesa. Há pontos comuns. Também há pontos de diferença, como é normal, que são cabeças diferentes, construções diferentes e pensamentos diferentes. E aqui, de facto... Pedro Sousa. Boa tarde. Então, eu vou pedir autorização à mesa para não fazer só perguntas. Se eu fizer só perguntas, eu nem digo assim fora. Pois, era isso, não é? É os 3 minutos. 3 minutos. Relativamente, mas eu vou começar por algumas perguntas. Vamos acabar com comentários, mas vou começar por algumas perguntas. Relativamente ao Portugal 21. O Portugal 21 é uma associação, não é uma associação, é um movimento apenas, pretende ser partido. Depois, queria fazer um comentário relativamente a uma coisa que foi dita relativamente ao Portugal 21, que é, esqueçam a Troika, o problema está cá dentro. E eu digo que o problema é global, não está só cá dentro. Portugal está incluído num planeta tem que interagir com o resto do planeta. Portanto, problemas globais refletem-se dentro de Portugal. Diz-se também que a democracia direta em Portugal é muito complicado. Mas eu digo que em Portugal temos muitos cidadãos que, se estiver tudo bem, estão-se positivamente motivando para a democracia direta ou participativa, ou seja, o que for. Não é? E depois, quando as coisas estão mal, não têm um mínimo de cultura de intervenção e, portanto, não têm hábito de participação na vida pública. Portanto, não sei se a população ajuda a que haja democracia direta em Portugal. Depois, temos a questão de... há muita gente a trabalhar com... Portanto, há muitos movimentos e plataformas a trabalhar com a internet. E eu pergunto, então, e quem não tem internet? E quem não usa a internet? E os ditos info-excluídos, como é que eles entram na democracia direta se a internet for o modus operandi da sua implementação? Relativamente à plataforma democrática do povo, é associação já? É uma pergunta também. Relativamente àquilo que foi dito, portanto, um dos objetivos da PDP, que é a questão de facilitar os referendos e as iniciativas legislativas de cidadãos, queria lançar aqui um repto, que é contactar constitucionalistas para verificar se a lei dos referendos não vai contra, eu sei que não vai contra a letra, mas estou convencido, não sou jurista, mas estou convencido que vai contra o espírito da Constituição, nomeadamente o espírito da Constituição no seu artigo 115, se não estou em erro, relativamente à existência de referendos por iniciativa cidadã. Portanto, parece-me que há aqui qualquer coisa que eventualmente se podia trabalhar. Já me disseram que não, mas eu não quero caminho. Gostava de propor um desafio também relativamente a orçamentos participativos. Promover um simulador de orçamentos, promover um simulador de orçamentos online, para os não info-excluídos, mas já não era mau, para que qualquer pessoa possa ir tentar fazer o seu orçamento. O orçamento de Estado, o orçamento camarário, ter uma ferramenta online para as pessoas experimentarem e ver quais é que são os resultados das suas tentativas de orçamentação. Aqui uma coisa importantíssima, esta é mesmo importante e vai para todos, que é a seguinte: vocês propõem delegados que de alguma forma recebem informação, recebem feedback dos cidadãos relativamente às decisões que teriam, portanto, esses delegados teriam que tomar nas assembleias para as quais forem eleitos. Eu já propus o mesmo e responderam com montes de razão que isso seria um partido marioneta, porque os outros partidos automaticamente davam ordem aos seus militantes para fazerem os votos todos dos vossos movimentos e dos vossos delegados serem a favor daquilo que eles querem. Portanto, tem que haver mecanismos muito bem estruturados para impedir isto. Eu tenho algumas sugestões, mas não é este o momento de as colocar. E acabou o tempo, pronto. Portanto, só quero fazer mais uma última pergunta, e acho que esta é muito importante. Estariam os movimentos presentes capazes de se anular em função de se tornarem parte de algo maior? Termino.
relação aos info-excluídos, ou seja, se estes movimentos e se estes projetos são todos online e quem não tem acesso à internet, neste momento 100% da população está excluída dos processos de decisão. Se com a internet conseguirmos que 50% da população tenha acesso aos processos de decisão, é bem melhor do que aquilo que temos agora. Não há nenhuma solução perfeita, mas é melhor do que a solução atual. E outra coisa é que o facto de ser principalmente online não significa que quem não tem net não tenha acesso. Já ainda há bocado o Paulo falou em alternativas, a questão do multibanco, a questão das pessoas irem às juntas de freguesia, ou seja, não terem computador em casa não significa que não possam utilizar meios online por outros meios e noutros locais. Em relação aos delegados serem ou não marionetas e ao risco de outros partidos tentarem, no fundo, manipular as decisões pela quantidade de cidadãos. Mas isso já acontece agora com as eleições. Um partido pode tentar manipular a população para votar toda nele próprio. Portanto, é exatamente a mesma coisa. O risco é exatamente o mesmo. Simplesmente, a diferença é que, neste momento, se me permite, neste momento, os partidos fazem o seu trabalho de marketing ou até de manipulação para levar os cidadãos a votarem neles e não noutros. E num sistema destes, com certeza os cidadãos continuarão a estar sujeitos ao mesmo tipo de pressões, ao mesmo tipo de marketing, só que estamos a falar em tomar decisões concretas em vez de falar em eleger deputados. Pelo tipo de pressão está lá na mesma. Se a maior parte da população, numa determinada decisão, votar num determinado sentido, nós temos que assumir que aquele sentido é o sentido da maior parte da população. Porque se formos entrar em suspeitas de que as pessoas sofreram pressão, as pessoas sofrem pressão todos os dias, quando vêem a televisão, quando falam com os amigos, estão sujeitas a pressão todos os dias. Portanto, nunca vamos poder controlar a total ausência de pressão sobre as pessoas. Mas se 10 milhões de pessoas tiverem acesso ao processo de tomada de decisão, então os partidos tinham que conseguir manipular mais de 5 milhões de pessoas para as decisões serem no seu sentido. E eu não acho isso fácil. Quanto a se estaríamos dispostos ou não a anular-nos, entre aspas, para a constituição de um projeto único, estaremos, se não for contra aquilo que nós defendemos e se tudo aquilo que nós defendemos como essencial se mantiver no projeto comum, claro. Bom, são 4 questões que eu apanhei, tentar responder em 3 minutos. Primeira questão, quem não tem internet? Nós defendemos a info-inclusão. Nas nossas propostas do Mais Lisboa, há uma série de propostas que têm precisamente a ver com a info-inclusão. Mas, além disso, defendemos também que é possível participar nas votações online, quando decorrer a Assembleia Municipal e onde os nossos delegados irão participar, por outras formas, tais como o telefone, telemóveis, SMS e reuniões descentralizadas nas juntas de freguesia, fazendo com que a população lisboeta, que já é mais de 50% sénior, possa participar no processo de decisão. Em relação aos estudos participativos, só uma nota muito rápida. Um estudo recente feito na Suíça demonstrou que a presença de orçamentos de base referendal na Suíça reduziu a despesa pública nos últimos 50 anos. Isto é um mito que é um bocado que é a participação, os referendos aumentam a despesa, porque o populismo prevalece sempre. Não é verdade. A Suíça tem provado que não é assim. E Porto Alegre também é um bom exemplo disto, que é o pioneiro número 1 mundial do orçamento participativo, do conceito, também demonstrou que por recursos mais contidos se conseguem resultados eficazes mais dilatados. Quanto ao ponto dos delegados mais de Lisboa, como evitar possessões demoníacas, é a minha redação. Esse é o problema, de facto. O problema já foi colocado em vários países, em vários movimentos do resto do mundo, com os quais temos contactos, e essa questão que já coloquei mais que uma vez. É relevante, é interessante, é evitável. Como assim evitar? Pelo pré-registro. Quem pode participar no processo decisório da votação tem que se registrar como apoiante, como militante. Portanto, é basicamente o que já acontece com os partidos convencionais. A pessoa, para ter um compromisso, tem que pertencer à organização. É claro que pode pertencer sempre a outra organização. Há pessoas que são mais que um partido. É ilegal, mas são. Mas isso haverá sempre quem não seja.
De qualquer forma, há um compromisso de pertença à coisa, antes de votar na coisa. Quanto a algo maior no ar, isso eu não posso falar em nome pessoal. Não sou presidente, nem sequer do Mais Lisboa, não tenho presidentes, nem sequer do Mais Democracia, que é uma associação que se organiza de uma forma de coordenação nacional. É uma questão que tem que ser levantada ao fórum mais adequado, e debatida internamente, e depois poderá ser feita a decisão, mas é como também disse aqui o Edgar, basicamente, se for contra, se for possível, se for compatível, por que não? Bem, relativamente aos infos escolhidos, tal como disse durante a minha apresentação, na fase final, isso já não seria tão problemático. O grande problema, efetivamente, é na fase de transição. Tem a ver, quando estiver legalizada, para aceder a muita população, vai ser muito difícil de o fazer, efetivamente, para a questão de infos escolhidos. Nós, neste momento, não temos solução para isso, muito honestamente. Terá que ser pensada, efetivamente, para a fase de transição. E pronto, temos quanto isso. Relativamente a se nós já nos constituímos uma associação, eu julgo que, se não me falha a memória, que já foram dados passos nesse sentido. Relativamente à sua referência relativamente a ILC e referentes, eu não percebi muito bem, peço desculpa. Isto tem a ver com, não é tanto uma questão, não é uma pergunta, Sim. é um desafio. E o desafio é contactar um constitucionalista ou vários e procurar as discrepâncias entre o artigo 115 da Constituição e a lei dos referendos. Porque eu sinto, não sendo jurista, sinto que a lei dos referendos, apesar de obedecer à letra da Constituição, no que toca a possibilitar aos cidadãos que convoquem referendos, a lei dos referendos depois cria tantos obstáculos a que isso aconteça, que eu sinto que não obedece ao espírito da Constituição. Ok. Sim, ok. A segunda dos orçamentos é uma boa ideia, sim, de facto. Relativamente às marionetas, lá está, depende do assunto que está a ser discutido. Eu acho que, portanto, se forem assuntos que tiverem impacto na maior parte da população, acho que o perigo de haver marionetas é um bocado mais reduzido. O grande problema é se o caminho for feito de forma não direta, ou seja, se, portanto, o assunto for desconstruído em subassuntos, que esses sim sejam minados aos poucos. A solução para isso não existe. Existe. Sim, estou bem. Relativamente ao anulamento, eu só posso falar a título pessoal. Para mim, assim, qualquer um destes movimentos é um veículo, não um fim. Portanto, ser 30 movimentos ser um único movimento, para mim é irrelevante. Muito honestamente. Portanto, eu sou a favor de um anulamento. Lá está. Mas a título pessoal. Eu apontei algumas das questões que depois. Ora bem, o que é o Portugal 21? O que é que pretende? Nós, por enquanto, somos um movimento que ambiciona a constituição das cidades. Esse é efetivamente o nosso fim. Constituir um debate política na democracia direta, chamada democracia direta. Os que pensam a Troika, o problema está cá dentro, tem a ver com uma questão que é esta. Nós sempre consideramos que a questão da Troika pode ser em vários países. E a questão do Fundo Monetário, mas já cá aconteceu há muito tempo. Posso dizer alguma coisa que possa chegar a alguém, mas eu acho que é assim. A minha experiência nesta área leva-me a crer que nem sempre é mau a entrada do FMI, não é FMI no meio. E temos casos em que isso foi objeto de discussão e chegou-se à conclusão de que foi o melhor que podia acontecer. O problema é que tudo o que está cá dentro não tem sido alterado. E não tem sido alterado porquê? Nós continuamos a descontar todos os meses brutais impostos. Os reformados continuam a ver a sua pensão reduzida. Temos o problema do desemprego. E dizem-nos assim, passado este tempo todo. Afinal de contas, o PIB ainda aumentou por 8%.
E há qualquer coisa aqui que está mal. Onde é que é esse dinheiro? Para os PPPs. Agora vem fazer de mim figura de palhaço dizer que vou despedir o administrador do metro para quê? Para dizer que vão cumprir com alguma coisa. Portanto, este tipo de coisas têm que ser ponderadas, têm que ser postas na mesa. E isto não tem sentido absolutamente nenhum. Por isso é que o problema está cá dentro e não está na frente. A participação da população em relação nós temos as bases, nós queremos ter as bases. Nós não queremos partir posto acima das bases. Por isso é que a população nos faz falta. E é uma coisa que todos nós já tivemos, nós, no Portugal 21, a experiência da maior parte de nós, que somos da alguma idade, é o terreno. Vamos para o terreno. É a luta no terreno. É ir lá. A internet, sabe quantas milhões de pessoas em Portugal utilizam o Facebook? Sabem? 5 milhões. António, Vieira, por favor. É muita gente. Obrigado. Bom, como temos 7 minutos para terminar o encontro, eu gostava de colocar à mesa uma pergunta que nos chegou via internet. E a pergunta é a seguinte, várias perguntas, aliás. Voto eletrónico, sim ou não? O que está a falhar para esta ideia de democracia direta não estar a ser defendida por multidões? Eu acho que isto é uma afirmação, mas também pode ser uma pergunta, não é? Para a Aliança Global, a plataforma online não pode ser uma ferramenta que leva à exclusão de cidadãos. E foi excluída por falta de capacidade económica ou literacia digital. Já foi colocado, não é? Se houver centenas de soluções propostas para uma questão em debate, como se define as que devem ser consideradas quando for preciso tomar decisões? Começo eu, até porque tenho essas questões extra para a Aliança. Voto eletrónico, sim, desde que seja garantida a identidade dos votantes, dos eleitores, eventualmente através do cartão de cidadão que já vem com o certificado digital. Mas ainda assim há obstáculos práticos a que isso aconteça, para que possa ser uma solução viável no futuro próximo. Para além de que o problema dos votos eletrónicos, estou a entender, quando dizem eletrónico é dizer à distância, porque uma coisa é voto eletrónico, uma cabine de voto que já existe, outra coisa é voto à distância. O principal problema dos votos à distância é a tal questão da pressão e da manipulação. Nunca temos a certeza se a pessoa do outro lado não está a ser manipulada ou pressionada para votar num determinado sentido. Há esse risco, é inevitável. Mais do que numa cabine de eleições tradicional, em que o risco está muito mais controlado. A segunda questão... O que está a falhar... Não, ainda aqui ainda. Okay. O que está a falhar para a democracia direta ser defendida por multidões está a falhar as pessoas conhecerem, saberem o que é, saberem que isto é um caminho possível, saberem que existe gente a já trabalhar nele, e está a falhar conseguirmos, nós aqui temos a responsabilidade de conseguir mostrar às pessoas que existem mais vantagens do que desvantagens neste caminho do que nos outros. Portanto, neste momento, a grande responsabilidade é a nós que cabe e é por nossa causa que não há mais pessoas a apoiar a democracia direta. Em relação à info-exclusão, já se falou ainda há bocado. Em relação a como é que se escolhe quais as decisões, quais as questões em debate que são relevantes para tomar decisões. Como eu disse há pouco, é uma questão da própria popularidade das questões, ou seja, os cidadãos é que, a comunidade de cidadãos eleitores é que vai, no fundo, decidindo quais são as questões que são importantes e que devem ser levadas para os passos seguintes, ou quais as que devem morrer ali nas sondagens, digamos assim. Voto eletrónico é uma grande questão. Obviamente, sim. Porque a nossa forma de votação na Assembleia Municipal, no Mais de Lisboa, será eletrónica. Portanto, temos que responder que sim. Mas atenção ao voto eletrónico. O voto eletrónico pressupõe uma desmaterialização do voto, ou seja, abre portas para manipulação. Portanto, há que fazê-lo, sim, com cuidado, com formas seguras, encriptação de dados, autenticação de 2 vias, há formas de fazer. Não vale a pena detalhar os números.
Mas a resposta é sim. Segunda, porquê que não há multidões a pé de democracia direta? Não há. De facto não as há. Nós, quando estamos na rua com as assinaturas, sabemos que não as há. E não as há porque faltam duas coisas em Portugal ainda. Falta informação, os cidadãos estão manipulados, está condicionado pelos meios de comunicação social, que não apresentam estas alternativas, e porque também não há uma tradição de participação cívica em Portugal. Portugal é um dos países do mundo em que a taxa de militância dos partidos é mais baixa. Vocês sabiam disto? Atenção, estão a cair de todo lado. Temos os Estados Unidos e uma média muito alta. De qualquer forma, há um problema de interesse cívico, de participação e de vida cívica dos cidadãos. Poucos fazem parte das associações, poucos são intervenientes dessas associações, e isso também se reflete também aí. Isto vai mudar, isto está a mudar. As crises têm essa vantagem. As crises fazem que as pessoas saiam das suas tocas, dos seus confortáveis sofás e façam coisas. Se calhar a urgência do sentido em que vivemos ainda não se tornou aguda o suficiente nas pessoas, mas quando se tornar, elas levantar-se do sofá. Por fim, como escolher prioridades é uma grande questão. E eu aqui recorro ao exemplo de Parma. Parma é uma cidade com mais de 200 mil habitantes em Itália e é governada pelos 5 estrelas. Eles colocaram essa questão. Eles dividem os orçamentos participativos em 3 segmentos. O primeiro segmento é a apresentação de propostas, de metade do ano. E a segunda metade do ano é a votação e discussão das propostas. E, simultaneamente, aqui também é feita a sua priorização. Estabelecendo prioridades. É melhor. Ou seja, é o cidadão que define que é prioritário e ordena as propostas na sua área prioritária de intervenção. Quando nós, quando nós no Mais Lisboa começamos a nossa campanha, lançámos um inquérito pela internet, os cidadãos colocavam os assuntos, os temas, os problemas que achavam mais importantes nas várias áreas que tinham a ver com jardins, com o espaço público, com o urbanismo, com a mobilidade, e as pessoas foram votando. E nós orientamos as nossas propostas em função das votações colocadas online. E houve mais de 300 respostas em relação a este survey. Relativamente ao voto eletrónico, sim, o voto eletrónico é um meio, de facto, desde que seja garantido o sigilo da pessoa e, efetivamente, que se impeça também votos falsos. Portanto, acaba ser execuível. É só levantar para isso. Não me parece que seja uma possibilidade técnica. Se é difícil de implementar, sim, de facto. Possivelmente terá que se recorrer a linhas dedicadas para isso. Mas lá está, como eu disse ao princípio também, se temos linhas dedicadas para multibanco, não percebo porque é que não podemos ter para o voto eletrónico. E, portanto, sim, o voto eletrónico, somos a favor disso. Relativamente ao apoio incondicional e gigantesco das massas à democracia direta, eu não posso apoiar uma coisa que não conheço. É tão simples quanto isso. As pessoas, portanto, sabem o que é que não querem. Isso toda a gente sabe. Falam com qualquer pessoa na rua que se digne a pensar minimamente na vida política e toda a gente diz que os políticos são isso, os políticos são aquilo, mas para eles o que nós temos cá em Portugal é a única via. Ou é-lhes apresentada assim ou eles acham que é assim. Ou seja, não sabem que existem alternativas. Ou que podem haver alternativas. A primeira parte para não termos legiões de apoiantes à democracia direta é porque não sabem que existem. A segunda parte é também, se calhar, é um mal português, tendo em conta a nossa história política, pelo menos do século XX e século XXI. As pessoas, tanto aquela história do bom cidadão, ou cidadão que não se mete na política, as pessoas, acho que isso ainda está um bocado entranhado em nós. Ou seja, as pessoas não gostam de como está a política a decorrer, mas também não se dão ao trabalho de procurar algo. Ou seja, se uma alternativa não lhes for enfiada pelos olhos adentro, assim, peço desculpa pela expressão, as pessoas também não se dão ao trabalho de procurar, a vasta maioria. Não quer dizer que tenham medo de se meter na política, embora, curiosamente, há muita gente que ainda tem medo disso, tem medo que a PIDE ainda esteja escondida debaixo das pedras da calçada, não sei. Mas existe uma certa reticência, não posso chamar de medo, em procurar algo. Ou seja, lá está, é aquela coisa de pois, os políticos são muito maus, mas o que é que nós podemos fazer? Portanto, é a atitude de comer e calar. Assim. Portanto, por isso é que nós não temos legiões a apoiarmos a democracia direta. Eu
eu acho que a questão do voto eleitoral que é de semelhante importância, que já nesta altura do campeonato, não será isso que seja o mais importante discutir ou de relevância suficiente para a gente estar aqui a falar sobre o assunto. Mas há uma coisa que, de facto, a questão do seguimento, eu gostava de abordar isto desta forma. A Revolução Branca, todos nós, Portugal 21, alguém conhecia? Sim, é sim. Mas não conhecia muitos. A Ou Revolução seja, Branca. tem dito projeção na televisão por causa das providências cautelares. A Revolução Branca toda a gente conhece. Sabem porquê? Já deram programas sobre a Revolução Branca. Tiveram uma organização exemplar. Conseguiram fazer coisas magníficas que nós ainda não conseguimos atingir. Eles chegaram à população. Se a TVI 24 ou 5 Notícias, não sei se foi 5 Notícias, fez um programa sobre eles, foi magnífico. Não, mas eles pertencem ao sistema. Não interessa a mim que eles pertencem ao sistema. A Revolução Branca chegou lá. Constituíram-se uma ONG, por isso não pagam. Não, estou. Ok. Entendi. Estou a brincar com a situação. Não, os processos são pagos. Mas o que eu quero dizer é que, de facto, o que está aqui também da população saber que existe a democracia indireta é isto. É arranjar formas e meios das pessoas saberem que existem alternativas. Posso dizer uma coisa? Em concreto a isso, ainda ontem, quando vínhamos de uma ação que tivemos e mais pessoas têm se manifestado para se juntar a nós, eu estava a dizer a um elemento que não está aqui, nós temos que nos transformar em peregrinos. Tem que ser, porque senão não há hipótese. Se calhar, não, levar toda a gente a reboque. Não, mas qual é o problema disso? Não é ninguém. Jogou? Bom, eu acho que este encontro foi um sucesso porque não tivemos tempo para mais que uma ronda de perguntas, não é? Eu não estava à espera que tivesse tanta gente. Para a próxima vez faremos as 2 horas. Faremos as 2 horas para o espaço de perguntas e respostas. Queria agradecer a todos os presentes pelo vosso interesse e por terem aceitado, os convidados que aceitaram o meu convite e pelo interesse demonstrado. Nós vamos continuar a fazer encontros destes, porque eu acho que este tipo de abertura e o que aqui aconteceu a nível de, quando chegou a altura de fazer perguntas, nós verificamos sempre que as pessoas querem muito fazer essas perguntas e querem muito questionar as coisas. Isto é um sinal de que isto tem de continuar, este exercício deve continuar e devemos continuar a fazer encontros destes com outros alinhamentos, com outros movimentos, onde se possam, associações que são peças deste todo este processo e que se continua a fazer isto para nos prepararmos então para algumas das questões que aqui foram colocadas e que têm a ver com a tal mobilização das pessoas. Não há mobilização se não houver informação e este encontro mostrou que é um trabalho muito importante começar por aqui. E pronto, muito obrigada a todos e vamos dar por encerrado. Eu quero agradecer à Maria Leonor Marques, à Marina, à Cecília e às restantes voluntárias que estão aqui que tornaram possível este evento. Obrigado a todos. Foi uma certa experiência. Sim.